Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra em Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem quiser perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho, ele é a continuidade do evangelho que refletimos no vídeo anterior. No vídeo anterior, nós vemos Pedro recebendo uma revelação divina e dizendo que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. E este evangelho inicia com Jesus manifestando aos seus discípulos o seu messianismo. Que tipo de messianismo é esse? Ele diz que precisa ir a Jerusalém, vai sofrer por parte dos anciãos, dos mestres da lei, vai morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, Jesus é o servo sofredor que fora profetizado por Isaías no capítulo 42, versículo de 1 em diante. E Pedro, por uma motivação meramente humana, repreende a Jesus, dizendo que isso não aconteça. E aí Jesus o repreende, o interpela, dizendo: Afasta de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus. Vamos observar o que a patrística tem a nos ensinar sobre este evangelho. São Jerônimo começa fazendo uma defesa de São Pedro, dizendo: Para mim, o erro deste apóstolo é resultante da grandeza do seu amor, e não da sugestão do diabo. O leitor prudente considere, pois, que a bem-aventurança e o poder foram prometidos a Pedro no futuro e não no presente. Se tivessem sido dados a ele imediatamente, o erro de uma confissão imprudente jamais teria lugar. São Jerônimo aqui está falando daquilo que Jesus promete a Pedro, né? Ele diz: Tu és no evangelho, na parte anterior do evangelho de hoje. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Te darei as chaves do reino dos céus. Então, por isso, São Jerônimo diz, né? O leitor prudente considere, pois, que a bem-aventurança e o poder foram prometidos a Pedro no futuro e não no presente. Se tivessem sido dados a ele imediatamente, o erro de uma confissão imprudente jamais teria lugar. Então, ele não teria dito isso para Jesus se ele já tivesse imbuído desse poder que Jesus lhe promete. Já São João Crisóstomo vai enfocar o fato de que Pedro age movido por um sentimento meramente humano, ou seja, não é uma revelação de Deus o que ele vem falar para Jesus. São João Crisóstomo diz o seguinte: E que há de surpreendente em ter ocorrido isso a Pedro? Que não receber a revelação acerca dessas coisas, a fim de que aprendas que a confissão que Pedro fez de Cristo não partiu dele, vê como fica perturbado com as coisas que não lhe foram reveladas, considerando as coisas de Cristo a partir de cogitações humanas e terrestres, julga torpe e indigno dele, ou seja, indigno de Cristo, que padeça. E por isso o Senhor lhe disse: Porque não tens a sabedoria das coisas de Deus, mas dos homens. Então, São João Crisóstomo está dizendo aqui
que quando Pedro confessou que Cristo era o Messias, o Filho de Deus vivo, isso não partiu dele, isso partiu de Deus, foi uma revelação divina. Mas aqui, quando ele diz para o Senhor que isso não aconteça, ou seja, que Jesus não padeça, não morra, não ressuscite, isso vem de uma cogitação humana de Pedro e não divina. São Gregório Magno vai comentar aquela parte do Evangelho que fala da renúncia, né, de renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo, daquele que quer salvar a sua vida, acaba por perder, na ótica do nosso mundo hedonista, né? Aquele que salva a sua vida para este mundo, na verdade, está perdendo. Aquele que segue a Cristo, a esse mundo, renunciando a este mundo, a visão do mundo parece que nós estamos perdendo a vida, mas na verdade nós estamos ganhando essa vida. Ou seja, aquele que sacrifica a sua vida por causa de Cristo, ganha a sua vida. Na realidade, a sua vida eterna. E aí São Gregório Magno vai comentar isso dizendo o seguinte: porque se não nega a si mesmo, um homem não pode se aproximar daquele que está acima de si. Nega-se a si mesmo, aquele que muda para melhor, começa a ser o que não era, e deixa de ser o que era. Ou seja, se torna um homem novo, começa a ser o que não era, se torna um homem novo. Deixa de ser o que era, deixa de ser aquele homem velho. Continua São Gregório Magno. Nega-se a si mesmo também aquele que, calcando sob os pés a imagem da soberba, apresenta-se ao olhar de Deus como hostil a si mesmo. O que é que São Gregório está querendo dizer com isso? Esse combate que nós temos contra nós mesmos, contra a nossa inclinação ao mal. Isso nos remete àquela passagem de São Paulo, em 1 Coríntios 9, 27, onde ele diz que castiga o seu corpo, ou seja, essa luta dele contra a sua natureza humana, contra a nossa tendência ao pecado. Santo Hilário de Poitiers diz o seguinte: portanto, devemos seguir o Senhor tomando a cruz de sua paixão, se não realmente, ao menos acompanhando com a vontade, ou seja, buscar essa cruz de Cristo, essa cruz da paixão de Cristo, realmente, buscar com vontade, porque a vontade é o que vai mover a nossa resposta a essa graça da paixão de Cristo. São Jerônimo continua dizendo: toma a sua cruz aquele que está crucificado para o mundo, e estando também o mundo crucificado para ele, segue o Senhor crucificado. Ou seja, essa visão realmente de romper com esse mundo de pecado, buscar viver segundo a graça de Deus. São João Crisóstomo também diz o seguinte: então, como parecia severo o que acabara de dizer, ele suaviza lembrando a imensidade do prêmio por nosso esforço e a punição dos maus. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perde a sua vida por Cristo, na verdade, a encontra, né? Então ele fala desse prêmio que é a vida eterna, a verdadeira vida em Cristo. E a Orígenes de Alexandria fecha aqui a nossa reflexão dizendo o seguinte: eu penso que aquele que não se nega, que não se nega a si mesmo, nem perde a sua alma em relação aos prazeres carnais, ganha o mundo, mas perde sua alma para sempre. Dessas duas opções, devemos preferir perder o mundo e lucrar nossas almas. Então, Orígenes fala justamente dessa questão. Ser cristão para o mundo moderno, pós-moderno, é perder a vida, é não curtir os prazeres do mundo. Mas, na verdade, isso é uma visão deturpada. A verdadeira vida é seguir a Cristo, é sacrificar a nossa vida por Cristo. E por que isso? Porque nós temos que nos conformar a Cristo. E Cristo
passou pelo sofrimento para chegar a essa redenção, onde ele nos dá essa salvação e essa vida eterna. Então, nós devemos buscar isso. Assumir essa cruz de Cristo e segui-lo. E fazer o bem, ajudar ao próximo, ajudar a edificação desse reino de Deus, que começa aqui, com a nossa ação, sendo esse cristão convicto e assumindo a nossa responsabilidade. Então, que Deus nos ilumine nessa nossa caminhada de fé. E, se Deus nos permitir, nos vemos na próxima reflexão do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.